nós estamos hoje encerrando, o nosso tema sobre o Espírito Santo, e o objetivo nosso é que, ao final, agora principalmente, os irmãos possam se sentir, ao máximo abençoados por todas as aulas que foram ministradas aqui, cada uma delas com a sua temática, e cada uma delas é extremamente aprofundando o entendimento sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre quem é o Espírito Santo. Falamos sobre as alianças de Deus com o seu povo, falamos sobre os atributos de Deus, e agora a gente tem falado sobre o Espírito Santo, temos conversado sobre isso, Hoje vai ser a nossa quinta aula, a última, Tenho certeza de que no coração dos irmãos já está sendo bastante enriquecido. Nós estamos nos aproximando mais do Espírito Santo, não somente de ouvir falar, mas de caminhar mais próximo dele. Aqui está dando microfonia, aqui, e entender um pouquinho sobre a obra do Espírito Santo. E a gente quer hoje, mais uma vez, encerrando, depois de termos conversado, a nossa aula vai ser sobre quais são os dons do Espírito Santo, mas vamos orar em primeiro lugar, agradecendo a Deus e pedindo ao Senhor que derrame sua bênção sobre nós, nos ilumine com o seu Espírito Santo, que é uma das atividades dele em nossas vidas, Convidar aqui o pastor Wallace para poder orar ao Senhor nesse momento. O microfone. Amém. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esse dia, Senhor, muito obrigado, porque é um domingo que o Senhor fez para a nossa alegria, então nós te agradecemos por estarmos aqui, e tenho certeza que o Teu Espírito Santo vai tocar os nossos corações, e vamos sair daqui com o nosso entendimento melhorado, para a glória do Teu nome. Então abençoe o Teu servo, o pastor Charles, ó Deus, que ele possa, Senhor, ser usado muito por Ti, ó Pai, para que possamos aprender mais da Tua palavra. Abre o nosso entendimento, os nossos olhos, os nossos ouvidos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Se vocês perceberem aqui eu fungando, eu estou me recuperando de um resfriado, Então, não reparem isso. Mas vamos lá. O Espírito Santo. A gente está hoje, como eu falei, encerrando essa temática, a quinta aula, e a gente passou por 4 delas. Eu quero só rapidamente aqui falar algumas frases sobre o que a gente já estudou. Na primeira aula nós estudamos sobre quem é o Espírito Santo, e entendemos claramente que o Espírito Santo é Deus, a gente chama, teologicamente, da terceira pessoa da Trindade, embora isso não coloque em subordinação. Ele é no mesmo nível do Pai e do Filho, como o Pai e o Filho são no mesmo nível, Ele tem personalidade e ele está presente entre nós. Ele tem como missões nos santificar, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e, como nós vamos falar hoje, distribuir dons, Essa é a obra do Espírito Santo, essa é a missão que o Espírito Santo tem hoje dentro daquilo que é a sua parte na obra divina no ser humano. Na segunda aula nós estudamos como recebemos o Espírito Santo, É quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós recebemos o Espírito Santo. É uma obra divina. Se é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não há como você se arrepender se você não for tocado e Ele já entrar dentro de você fazendo essa obra de mudança na sua vida. Então, no ato da conversão, nós já recebemos o Espírito Santo em nossa vida. Sim, a Bíblia fala sobre uma segunda experiência, um transbordar, Nós entendemos isso, mas não é esse o primeiro momento em que uma pessoa recebe a pessoa do Espírito Santo. O Espírito já entra em nossas vidas no momento da nossa conversão, porque ele faz parte da obra dele, Ele também veio nos consolar por causa da partida de Jesus. Quando Jesus diz, eu envio para vocês o Paracleto, Ele está dizendo, aquele Consolador, aquele Espírito Consolador, é porque todos estariam tristes com a partida de Jesus. Muitos, inclusive, ainda sem entender isso, ficaram no desespero,
Pedro disse para todos os outros: eu vou pescar. Peixe mesmo. Jesus já tinha chamado ele para ser pescador de homem, ele já estava fazendo isso, mas quando Jesus morre, que Jesus é sepultado, antes de ressuscitar, Pedro diz para os seus companheiros: o que sobrou para mim? Eu vou pescar. Aí Jesus fala: já tinha dito para eles, eu vou mandar para vocês o Consolador que vai ficar com vocês, porque eu vou partir. Então essa parte do consolo é porque a igreja já sabia, aquela pequena igreja ali, já sabia que tinha a presença divina no meio deles, e de repente Jesus morre, e agora? O Espírito Santo Consolador permanentemente até hoje em nossas vidas, na minha vida, na sua vida, na vida de todos os cristãos da igreja, que vai ser a igreja triunfante, amém? Muito bem. E a gente entendeu também nessa aula, que foi uma aula bem interessante, que qualquer experiência com o Espírito Santo, ela é resultado da fé nos fatos divinos, e não o contrário. Tenho que ter fato divino para eu crer. Não, eu creio. É como diz a palavra, né? Você crer naquilo que você não viu, são os mais felizes, são os mais bem-aventurados, né? E tem umas frases interessantes no texto, que eu queria repetir aqui. Primeiro, da segunda aula: nem todas as experiências espirituais são iguais. A manifestação do Espírito Santo, ela é diferente na vida de cada um, ainda que você tenha o mesmo dom dado pelo Espírito Santo, ele manifesta de forma única na vida de cada pessoa, e as manifestações são várias, diversas, a gente vai entender isso hoje, e que não há um padrão bíblico para tais eventos, certo? E experiências pessoais não podem ser doutrina para todos, apenas testemunho de que o Senhor pode fazer. Ou seja, não é porque Fábio fala em línguas, de que ele pode dizer que para o Wallace ter o Espírito Santo, ele tem que falar línguas também. Isso não é padrão. Esse é o padrão do Fábio, é a realidade do Fábio. Deus pode usar o Fábio e pode usar o Wallace também, com o dom de línguas, mas isso não é o padrão, porque o padrão, a gente vai entender, aquilo que o Espírito Santo determina para as nossas vidas. Não podemos ser orgulhosos com as nossas experiências e sem glorificar o Senhor, né? Esse é um grande equívoco, né? As pessoas acham que porque tem um determinado dom, ele é mais espiritual, mais poderoso do que determinada outra pessoa que tem um outro diferente, ou até que nem tenha, entende? As evidências externas podem ser muito variadas, e aqui é também uma chamada de atenção para o contrário. As evidências externas podem ser muito variadas, e temos que reconhecer que às vezes são estranhas. Não é porque o outro tem um dom e ele age de uma maneira completamente diferente daquilo que eu creio, ou do que eu acho racional ou inteligível, de que pode não ser uma manifestação do Espírito, entende? Quem sou eu para julgar isso, né? Inclusive, dentro da manifestação do Espírito, Jesus diz que esse é o único pecado que não vai ser perdoado, não é isso que a Bíblia fala? A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então, quem sou eu para dizer que algo diferente, que eu acho estranho, não é de Deus, né? E às vezes nós somos pegos cometendo esse pecado. Eu já cometi esse pecado, estou confessando aqui para os irmãos, de ver uma coisa muito estranha e achar, isso aqui não pode ser de Deus, entende? Mas quem sou eu para julgar? Eu não sou Deus, o Senhor é quem sabe disso, né? Mas uma coisa é certa: um só e mesmo Espírito é que distribui isso, e esse também é Senhor de nossas vidas, o Espírito Santo. Amém? Até aqui tranquilo? É um panorama rápido do que a gente já viu até agora, né? Na terceira aula a gente estudou sobre o Espírito que habita em mim ou habita em nós. E aí? Vocês lembram aí como que foi a definição final? Qual foi a definição final? O Espírito habita em mim. Oi? Perfeito, Marlon. São as duas. Em mim e em nós. Sim. Ele age e atua no coletivo da mesma maneira que ele age e atua individualmente. Senão, as próprias manifestações do Espírito não seriam possíveis,
por pessoas diferentes e de forma individual. Ele atua em nós, mas Ele atua na coletividade, atua no amor, na comunhão, atua numa igreja vibrante, que ela junta, ama, celebra, testifica desse amor, né? Então chegamos à conclusão de que o Espírito Santo se faz presente em cada um de nós que somos santuário de Deus, e também no conjunto, porque juntos formamos também esse santuário de Deus. Como resultado, Ele nos sela para a salvação, nos ilumina a entender a Escritura e intercede por nós em oração, tanto individualmente quanto coletivamente. Amém? E na última semana, na quarta lição, como o Espírito Santo contribui para o nosso crescimento espiritual, tem umas frases interessantes, e aqui eu só copiei as frases para poder a gente dar a relembrada. Não há crescimento espiritual, segundo as Escrituras Sagradas, sem a presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver na sua vida, não estiver na vida da igreja, não adianta pensar em crescimento espiritual, porque é Ele quem faz e opera tudo em todos. É o Espírito Santo quem faz isso. Segunda frase, que mesmo praticando ritos cerimoniais religiosos, isso não leva ao nosso desenvolvimento espiritual. Não é porque você está presente, não é porque você sobe no altar para tocar, cantar, orar, mesmo pregar, não é porque você entrega o dízimo que é garantia de que você está crescendo espiritualmente, porque é possível fazer isso tudo e ainda assim estar completamente vazio do Espírito Santo. Nós vimos experiências, né, históricas aí, de pessoas, grandes pregadores internacionais, que pregavam de púlpito contra a prostituição, contra prostitutas, e tinham relacionamentos longos com prostitutas, em pecado, né? Pregadores aí renomados, que arrastavam pessoas e que viviam em homossexualidade. A gente viu experiências como essa, e continuamos vendo em alguns momentos, né? Então, quer dizer, o estar fazendo algo não é o indicativo de que você tem o poder do Espírito na sua vida, porque você pode ao mesmo tempo estar fazendo algo que você pensa que está fazendo em nome de Deus, e depois descobrir que não tem nada de Deus naquilo. Lembram de Natã, quando Davi fala assim: eu quero construir um templo ao Senhor nosso Deus. Qual foi a primeira fala de Natã para Davi? Vai lá que faz isso, que isso com certeza Deus está nesse lugar, Deus quer isso. Aí Natã começa a sair, aí Deus fala realmente para Natã, porque a primeira fala dele foi falar de homem, usando o nome de Deus. E aí quando Natã está saindo, Deus fala para ele: volta lá e diz para Davi que ele não vai fazer nada, quem vai fazer vai ser o filho dele, porque Davi tem mão manchada de sangue. Ele volta lá: Davi, Deus mandou te dizer que não é para você fazer não. Aí Davi prepara tudo para que Salomão construísse o templo, né? Então a primeira fala de Natã era um homem de Deus, era profeta de Deus, entende? Era o profeta de Deus, mas que em algum momento ainda usa o nome de Deus sem ser de fato em nome de Deus, mas foi aquilo que ele imaginou pessoalmente, entende? Tem um texto na Bíblia que Paulo é honesto em dizer isso: nisso digo eu, não o Senhor, que vocês agem dessa maneira. Paulo é honesto em perceber que a orientação que ele está dando não é revelação divina, mas a opinião dele, Paulo, e que, convenhamos, como grande homem de Deus que pode dar uma orientação e pode errar, como pode acertar, mas ele fala em nome de Deus. Então não adianta você pensar que fazer coisas, participar de cerimoniais, até ter alguns determinados dons espirituais, significa necessariamente que você está crescendo espiritualmente. Crescimento espiritual é intimidade com Deus, é intimidade com Jesus, é intimidade com o Espírito Santo. Não está ligado ao que nós fazemos. Muito bom, foi tremendo. E a conclusão dessa quarta lição foi, para a gente entrar na nossa, né? O Espírito Santo tem por objetivo nos tornar semelhantes a Cristo, contribuindo para o nosso crescimento espiritual
por meio da iluminação da palavra, iluminação, nos ajudando a entender a palavra, nos ensinando, usando as circunstâncias e tribulações que passamos para crescermos mais. Às vezes a gente reclama com Deus das dificuldades que temos, das lutas que passamos, das notícias ruins que nós temos, não é verdade? E no fundo, o Senhor às vezes usa isso. Não é que Ele provoque isso em nossas vidas, mas se Ele quiser provocar, Ele pode, porque Ele é Deus. Como Paulo diz: quem sou eu, vaso de barro, para reclamar do oleiro que me fez? Se Ele quiser fazer mesmo, eu passar por uma tribulação, Ele pode, porque Ele é Deus. Mas Ele é mestre em usar as dificuldades que a gente passa no dia a dia, né, para nos ajudar a crescer e nos fazer crescer. É isso que o Senhor faz, né? Usa as circunstâncias e tribulações, frutificando em nosso interior e utilizando os dons de ministério na igreja local para a nossa maturidade. Amém? Um rápido assim, né, resuminho básico do que a gente passou nas últimas 4 lições. Na 5ª lição, quais são os dons do Espírito Santo? Quero conversar com você sobre ela, mas eu quero primeiro fazer aqui uma distinção, que é interessante nós fazermos. Quais são os dons? O que é dom? O que você pode definitivamente designar como dom? Jesus, Ele promete o Espírito Santo, Ele promete o Paracleto, que é um do mesmo nível, igual, ok? Nem mais nem menos Deus do que Ele, igual, suficiente como Ele é, como o Pai é. Mas quando você vai para o texto do Novo Testamento, nos textos dos apóstolos, Paulo usa dizendo que você vai receber o dom do Espírito. A palavra, quando Paulo fala, por exemplo, em Atos 2:30 e Atos 10:45 e Romanos 5:16, ele está se referindo à pessoa do Espírito. E ali o grego é doreá, ou doreia, não sou muito bom de pronúncia não, mas significa um presente. Vocês vão receber o presente do Espírito, e se referindo à pessoa do Espírito Santo. Então, quando você lê ali, falando de dom, nesses textos especificamente, embora seja mesmo lá que a gente traduz como as qualificações, as manifestações, ela no grego é uma palavra diferente, é um presente. Significa que quando você se converte, quando você se entrega a Deus, você recebe de presente o Espírito Santo vivendo na sua vida. É um presente de Deus, é o dom gratuito de Deus, igual a salvação. É algo que vem assim. Mas quando você vai falar lá para os atos, as ações, os dons que aí são, conforme a Bíblia diz, do Espírito Santo, e nem nosso, a palavra é carisma, que ela também pode até significar como um presente, mas via de regra os significados delas são: primeiro, um favor com o qual alguém recebe sem mérito próprio, carisma. Segundo, é o dom da graça divina, salvação, é a palavra carisma. É o dom da fé, conhecimento, santidade e virtude. Aqui usa-se a palavra carisma. É a economia da graça divina. O que significa isso? Isso é um texto mais teológico, né? É o ato de Deus provendo Jesus como Salvador, e a obra que Ele realiza em nossa vida, de nos pegar pecadores injustos, condenados ao inferno, e sermos justificados diante de Deus. Isso que é o conteúdo da economia divina, né? É obra de Deus, não está em mim e nem em você. É o que está lá em Romano: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso é economia, aquilo que o Senhor dá para nós de forma gratuita, livre, para nos salvar, pelo qual o perdão do pecado e a salvação eterna são designados aos pecadores, em consideração pelos méritos de Cristo, alcançados pela fé. E em quinto, é a graça ou dons que detonam poderes extraordinários,
aí aqui entra dentro do nosso tema principal, distinguindo certos cristãos e capacitando-os a servir a igreja de Cristo, cuja recepção é devida ao poder da graça divina, agida em suas almas pelo Espírito Santo. Então nada é meu, nada é seu. Mesmo na hora que você está agindo, você não tem aquele dom. Deus te deu aquele dom para você fazer, é dele, para uso segundo a graça e o poder dele, amém? Então não está em mim, não está em mim, muito embora não esteja em mim, Paulo vai nos ensinar, a palavra de Deus nos ensina que eu tenho que buscar, e é aí que nós vamos entrar agora na nossa lição principal. Quais são os dons do Espírito Santo? Aí depois de a gente falar sobre tudo isso, a pergunta é, para que isso serve? Já parou para pensar? Vamos tentar trabalhar nessa linha de para que isso serve? Entendemos, compreendemos a pessoa do Espírito Santo, a obra dele em nossas vidas, como ele entra em nós, como ele age em nós. Agora, para que isso serve? Eu já de antemão, numa única frase, eu diria, para agir através de nós. Ele agir através de nós. Vamos lá. 1 Coríntios 12, 29 a 30 diz assim: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Têm todos o carisma, dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Aqui você já sabe claramente que cada um dos dons que o Senhor tem não são exclusivos de uma única pessoa. Se o Senhor quer que o corpo seja edificado, Ele vai usar cada um dentro daquilo que Ele quer, da forma que Ele quer, para poder fazer com que o corpo seja edificado. Então não adianta você achar e esperar que uma mesma pessoa tenha o dom de profecia, dom da palavra, dom de cura, dom de línguas, dom de revelação. Isso é um super ser humano, porque esse super ser humano está sendo super utilizado pelo Espírito Santo. Quase Jesus, é isso aí. Você imagina, Jesus incorporou através do Espírito Santo? Claro que não, claro que não. Nós somos falhos, fracos, e em cada momento, e em cada um dos dons, o Senhor vai utilizar uma pessoa específica ou diferente, mais de uma vez, ou se bobear uma única vez, e depois nunca mais vai usar. Há um exemplo lá no Antigo Testamento, né? Quando Moisés começa a se achar bom demais, o que o Senhor faz? Tira do Espírito que está em Moisés, que é Espírito de Deus, Espírito Santo, naturalmente, coloca em outros 70, que saem pelo arraial profetizando, e a Bíblia diz que depois eles nunca mais profetizaram. Estão profetizando até hoje? Ou pelo menos até quando morreram? Não. Foram usados, foi um mover, entende? Então, se você em algum momento, Deus te usar poderosamente, não se assuste se de repente você achar que não está acontecendo de novo. É Deus quem define quando vai fazer, entende? E Ele pode pegar uma pessoa para continuar sendo usada naquele momento, daquela forma. É o que diz, né? Aqui no nosso desenvolvimento, então, Paulo está escrevendo aos Coríntios, na primeira carta dele, mostrando a importância de uma espiritualidade que seja completa. Pois mesmo agradecendo a Deus por aquela igreja estar cheia do poder de Deus, Paulo fala isso com eles, né? E está nos versículos lá de 1 a 7, pode procurar na sua Bíblia aí. Ela era uma igreja, preste bem atenção que isso aqui é interessante, ao mesmo tempo que é emblemático. Uma igreja cheia do poder espiritual, mas uma igreja cheia de contradições na sua trajetória. Porque Paulo precisa ensinar para eles sobre a ignorância deles acerca do poder e do uso dos costumes e dos dons espirituais. Todo mundo queria falar língua, todo mundo queria profetizar, e virou uma bagunça em Corinto. Paulo escreve essa carta para explicar a eles, ensinarem, discipliná-los. Ele não vai ali para extinguir o poder de Deus, de maneira nenhuma, mas para botar a ordem na casa, porque o pessoal não estava compreendendo como que Deus queria agir na vida deles, né? É necessário que a igreja, como corpo de Cristo, compreenda um pouquinho disso. O que
são dons espirituais o seu propósito, quais são os dons espirituais, como deve ser a nossa atitude em relação aos dons, cada um de nós. Vamos lá. Aqui na lição, nós vemos os dons espirituais divididos em 3 categorias. Fala aqui sobre o carisma, fala sobre a função dele. Os dons espirituais, eles são usados para o crescimento da igreja e crescimento de uma forma assim que traga edificação para as pessoas. De forma geral, os dons são capacitações especiais e até sobrenaturais, porque eu estou dizendo até, a gente vai entender mais à frente, concedidas pelo Espírito Santo aos crentes para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Por isso que eu digo, ele quer usar para que seja através de nós. É através de nós que o Espírito Santo atua, ok? Mas essa manifestação é dada a cada um para o que foi útil. 1 Coríntios 12, 7. Se é útil, pode ter certeza que Deus vai te usar poderosamente. E Ele quer, irmão, te usar poderosamente. E os objetivos: edificar a igreja, edificar o crente, capacitar para dar o testemunho, como por exemplo o caso de Estevão, sendo apedrejado e testemunhando, só para aguentar aquilo tudo ali, tem que estar cheio do Espírito, para ainda naquele momento de morte, sabendo que vai morrer, continuar testemunhando de Deus, para que as pessoas possam compreender. E o testemunho dele foi tão impactante, que um jovem rapaz chamado Saulo, depois também ficou incomodado com aquilo, e no chamado do Senhor ele não tinha nem como dizer não, porque ele já tinha visto que tinha algo sobrenatural naquele negócio, Capacitar o crente para ganhar almas para Jesus, glorificar o nome do Senhor Jesus, confirmação da palavra de Deus, e utilidade no serviço cristão, e manifestar o amor de Deus. Se você parar para poder observar, todos esses itens aqui denotam claramente de que a manifestação do Espírito Santo não é para mim, é para o outro. Entende? Não é para mim. Nenhum momento a manifestação dos dons espirituais são para mim. É como que se eu fosse o canal para a vida de outra pessoa, seja profetizando, revelando, falando em línguas, palavra profética e outras coisas mais que a gente vai ver aqui. Entende? Não é para mim, é para o que for útil, e útil principalmente para o outro. Não adianta eu achar que eu sou super crente, não adianta eu achar que eu que tenho muito poder, porque aquilo que está acontecendo na minha vida, aquela operação, é para o outro, é para servir. Os dons espirituais, o carisma, a função dele é capacitar o crente para o serviço, para o outro. Entende? Quando Jesus fala que esses sinais seguirão aos que creem, Jesus está dizendo que esses sinais vão chancelar a mensagem de que Ele é o Salvador, de que Ele é o Senhor e que salvação é só nele. Como que eu vou acreditar num cara me dizendo que um indivíduo que morreu ali, foi pregado numa cruz igual a qualquer ladrão, é o Salvador do mundo? Olha um milagre aqui que ele faz. Olha a ação espetacular que acontece aqui. Entende? Isso só pode pelo Espírito Santo. Jesus fala isso, Quando falam para ele, ele expulsa os demônios pelo espírito de Beelzebul. Aí Jesus, uma casa contra si não se divide, ela não trabalha contra ela própria, Então isso só acontece pelo Espírito de Deus. É onde ele vai dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado que não vai ser perdoado. Aí aqui a gente pensa em 3 tipos de dons espirituais, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. E aqui, quando nós estamos falando em dons, é o carisma, é o dom que o Espírito Santo dá, ok? Não é o Dorel, que é a pessoa do Espírito Santo como presente que veio de Deus para a gente nunca se sentir mais sozinho, a presença dele em nossas vidas. Perfeito, Anderson, obrigado. Não é
a habitação, é a manifestação dele através de nós. Então tudo que a gente vai falar aqui agora está voltado para os dons no sentido carisma, manifestação do Espírito Santo. Aqui em 1 Coríntios, fala em 9 deles, né? Em 1 Coríntios 12, de 8 a 10. E olha quais são eles: palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria, entende? É uma forma de aplicação da palavra de Deus. Você pode dizer assim, mas o que tem de espetaculoso no dom da sabedoria? Tem tudo, porque é obra do Espírito Santo, para fazer com que através da pregação da palavra, vidas sejam transformadas. É aquilo que nós oramos todos os domingos, quando alguém sobe aqui no altar para pregar, e alguém ora pedindo ao Senhor que use aquela pessoa poderosamente. Isso é um mover da palavra da sabedoria para nos abençoar. E o que é mais importante, isso não é exclusivo de pastores. Isso é algo que Deus pode usar todo crente, qualquer crente, que esteja em intimidade com o Espírito Santo, né? A gente tem visto aqui os irmãos ensinando, muitos irmãos pregando, né? Antes eu poderia dizer isso como algo que fosse exclusivo de quem está ali na liderança, de quem é pastor, mas não é. Deus usa tremendamente. Há poucos dias nós estivemos aqui, só para exemplificar, os irmãos ouvindo a Maria pregando aqui na quarta-feira. Que palavra abençoadora! Como que ela contribuiu com a pregação usada por Deus para as nossas vidas, né? E embora ela já tivesse feito isso em outra igreja, né, Eric? Aqui acho que foi a primeira vez. Deus, que palavra tremenda, entende? Uma palavra da vinda de Deus para os nossos corações, uma aplicação da revelação da palavra divina em nossas vidas. E é dom, carisma, é um dom que o Espírito Santo dá. Segundo aqui, o dom da palavra do conhecimento, que também não é espetaculoso, embora possa ser, que é a revelação do conhecimento a respeito de pessoas, circunstâncias ou verdades bíblicas. Aqui, ele cita um dos textos, aquele de Ananias e Safira, em que Ananias mente, dizendo que está entregando a oferta, e aí Pedro, opa, pera lá, meu amigo, tem alguma coisa errada aqui, você está querendo mentir para o Espírito Santo. Olha a palavra de conhecimento aqui tremenda, né? Pedro soube ler e entender tudo o que estava acontecendo espiritualmente, porque a palavra, o dom, o carisma do conhecimento estava sobre Pedro. Eu lembrei daquela cena do profeta, né, que a mulher de Jeroboão bem escondida, aí ele estava cego já, e ele, acho que segundo Reis, ele pega e fala, entra, mulher de Jeroboão, ela vem disfarçada. Aham. Palavra de sabedoria, de alguma maneira Deus revela, entende? Pode não parecer um carisma espetaculoso, entende? Pode não parecer uma coisa assim que chama a atenção de todo mundo, exato. Até agora nós falamos de 2 que não são tão espetaculosos e estão na categoria dos carismas, perceberam? Dos dons de Deus. Aí vem o dom da fé. Não é fé para salvação, porque a fé para salvação é a fé em que você crê, ok? É aquela em que você crê no ato salvífico de Jesus, se entrega a Ele, isso é fé para salvação. Essa fé é tua, você com Deus. Mas esse dom de fé é o de acreditar nas coisas especiais que Deus pode fazer, nos milagres divinos. Está vendo? E isso aqui é uma coisa de fórum íntima, de acreditar, de você esperar mesmo que vai acontecer. É tipo aquela coisa que eu me lembro de uma pequena ilustração que pregador usa, de que a gente ora no tempo de seca, pedindo a Deus que dê chuva. Aí todo mundo vai para a igreja, vai uma menininha com guarda-chuva, e aquele solão. Aí o pessoal pergunta para mim, por que você está de guarda-chuva? Ué, a gente orou para Deus dar chuva e vai vir a chuva. Isso é o sentimento de quem tem fé mesmo, de que o milagre vai acontecer, entende? Porque muitas vezes, essa ilustração é uma realidade na vida de muitas igrejas e muito crente, e é uma realidade mesmo, irmão. A gente ora pedindo a Deus para fazer as coisas, se sujeita a Ele porque Ele é Deus, caso Ele não faça,
porque Ele é Deus e sempre tem o melhor, sabe o melhor, mas a gente tem que esperar, entende? É um ato de fé, é um dom do Espírito Santo, acreditar naquela fé que move montanhas, que Jesus fala. É isso aí, Hebreus. Exato. Exato. Você acredita naquilo que você não está vendo, naquilo que você espera. Perfeito. É isso aí. Aí entra aqui, dentro do mesmo texto, dentro da mesma palavra carisma, os dons espetaculares, como por exemplo, eu digo espetacular porque chama muita atenção, tá, gente? Porque o dom do Espírito Santo, todos eles são maravilhosos, mas aqueles que a gente vê assim acontecendo algo que todo mundo se espanta, né? Que atrai as pessoas, algumas igrejas vivem de anunciar dons espetaculares. A mão de Deus está aqui. Entende? Acontece porque acontece aqui, espetacular. Entendeu? Que é os dons de cura. Deus pode fazer isso em qualquer lugar, irmãos. Entende? Nós temos na nossa família um ato de cura do Senhor. Que 2 médicos disseram que não, é isso mesmo, é isso que tem que acontecer. Beleza, em 3 meses depois, o problema já não existia mais, porque Deus curou e está curado até hoje. Dons de cura. E quer que eu diga uma coisa? Não precisou de ninguém ir lá botar a mão na cabeça, não precisou de ninguém te chamar, óleo ungido, não precisou de nada disso. Pode ter mão na cabeça, pode ter óleo ungido, sim. Mas foi mais espetacular porque não precisou de nada disso e a cura foi real dentro da minha casa. Entende? Eu louvo a Deus por isso. Já teve irmão curado de câncer aqui. Aí, tá vendo? É por aí. Você percebe? É o Espírito Santo que faz. É dom, é espetacular, mas é o Espírito Santo que faz. É carisma. É isso aí, sem precisar disso. Aí, tá vendo? Se a gente for procurar, a gente vai achar mais um montão de casos. Tanto nesse caso, que não precisou de nenhuma manifestação espetaculosa, quanto outros em que de fato vai ter sim. Vem cá que eu vou orar agora por você, vou colocar a mão na sua cabeça, vou colocar a mão na sua enfermidade, e ela vai sair agora e sai. A maneira como, por isso que a gente disse lá no início, a maneira como Deus usa é dele, nós somos só um instrumento. Podemos tão somente orar, sem que ninguém esteja percebendo, e Deus curar. E pode-se botar a mão e a cura acontecer. São dons, carismas, percebe? Dom de operação de milagres, algo espetaculoso, como Moisés fez, abrindo o mar vermelho, mexendo nas leis da natureza, em que as pessoas ficam assim, boquiabertas, sem entender. Está na palavra de Deus. Dom de profecia, que é aquele de transmitir uma palavra revelada sob o impulso do Espírito Santo. Entende? Então você pode ter realmente o dom de profecia. Agora, é aquele cuidado que nós temos que ter, de sermos reais, honestos, igual foi o caso de Natã. Ele entendeu o que ele estava falando em nome de Deus, reforçando o que Davi intentava no coração deles, porque era para Deus. Mas quando Deus realmente falou no coração dele, volta lá e avisa Davi que não vai ser ele não. Entende? Às vezes a gente corre o risco de ter pessoas em nosso meio que até vão falar coisas boas, necessárias, desejadas por todos nós, mas que no fundo, ela mesma vai até pensar que é Deus falando ao coração dela para fazer isso. Quando no fundo pode ser apenas um momento que seja instintivo do coração. Um profeta
tem que estar em muita sintonia com o Senhor para perceber que é Deus mesmo falando e aquilo vai se cumprir. Né? Inclusive em Deuteronômio tem um texto que vai dizer claramente de que como que a gente vai pesar o profeta? Se a palavra se cumprir. Se o Rodrigo vier aqui agora, colocar a mão e disser, ó, Deus está me revelando isso e isso, eu, beleza, Rodrigo, vamos lá, eu creio. Mas só foi de Deus mesmo se daqui a 2, 3 meses, no tempo correto, aquilo se cumprir. Olha o que o próprio Deus diz. A única maneira de você perceber se aquele profeta falou em nome dele, é você esperar o cumprimento. E muitos cumprimentos é estalo, na hora. Outros não. Está com as pedrinhas, né? É por aí. Percebe? Você só vai saber se aquela profecia foi realmente se ela se cumprir. Se ela não se cumprir, vou voltar aqui ao caso de Davi e Natã. Davi não mandou matar Natã porque primeiro falou uma coisa e depois foi outra. Entende? Não mandou matar o cara. Apenas naquele momento, percebe? Discernimento de espíritos. Trata-se de uma dotação especial dada pelo Espírito para o portador do dom discernir, julgar corretamente as profecias, se alguma mensagem provém do Espírito Santo ou não. Percebe? Se você recebe uma mensagem, seja de púlpito, seja uma revelação, se ela é de Deus ou não. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Paulo e Silas estavam caminhando, me ajudem se eu esquecer de algum detalhe, e vi uma jovenzinha andando atrás dele. Esses homens que vos anunciam o Evangelho são servos do Deus vivo. A jovem foi durante 3 dias andando atrás deles. Esses homens são servos do Deus vivo, só que ela era uma adivinhadora que dava lucro para os seus donos. E ela ia o tempo todo falando a verdade, mas não era de Deus. Aí ele vira para trás e fala, está repreendido o espírito de adivinhação em nome de Jesus. Nunca mais adivinhou nada na vida, nem se ia chover ou não ia chover. Percebe? Nem sempre quando se está falando a verdade, pode-se necessariamente estar vindo de Deus. Então é necessário que nós tenhamos pessoas que tenham esse dom que não é espetaculoso, percebe? Que não chama tanta atenção, para discernir se até a palavra profética aqui no púlpito, ela vem de Deus mesmo. Porque você pode ouvir palavras aqui, é apenas uma mensagem, é apenas uma pregação. Se nós entendemos lá atrás que existe o dom da palavra de sabedoria, a palavra profética, que isso é dom dado por Deus, você precisa de alguém que saiba discernir se essa palavra de fato é palavra de Deus. Eu me lembro de estar numa igreja, que numa semana eu era membro dela, veio um pregador que pregou a mensagem de Deus, e no meio da mensagem, ele veio falando sobre alguém da família dele, que tinha lá, dentro daquela onda que rodou dos dentinhos de ouro, tinha ganho não um, mas 2 dentes de ouro. Entende? Pô, que coisa bacana, né? Super espiritual, ganhou o dente de ouro, mas não tem mais dente de ouro hoje, não sei porquê. Deus tirou? Sei lá, não sei como que esse negócio funciona não. Aí na semana seguinte, o pastor que tinha, não escovou o dente. Pois é. Aí na semana seguinte, o pastor da igreja, que tem um discernimento disso, foi e trouxe uma palavra para a igreja, dizendo, isso aí é balela. Não fiquem vocês se iludindo com isso não. Tá ok? Porque isso é algo que é uma onda aí que está rodando, daqui a pouco vai sumir, e você não ouve mais falar isso. Acabou a unção, ninguém mais ganha dente de ouro hoje. Entende? Então você precisa de pessoas que tenham discernimento espiritual para refletir sobre cada coisa que acontece dentro da igreja, e não é só sobre as profecias e profetas não, é o nosso dia a dia, irmão. Será que essa ação que a igreja está tomando é de Deus mesmo? Será que essa ação que nós estamos tentando fazer vai glorificar o nome do Senhor? Você precisa de pessoas que tenham esse dom que não é espetaculoso, para que possa discernir o Espírito, a palavra, as profecias, tudo isso. E é carisma,
igual ao dom de línguas, igual à profecia, igual à revelação, é carisma dado pelo Espírito Santo. Está dentro do mesmo texto, irmãos. Quer ver? Vamos lá. Aqui em 1 Coríntios, para a gente entender. 1 Coríntios, capítulo 12. Estou no 14 aqui, vamos lá, capítulo 12. A partir do 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E o dons aqui é carisma, dom que o Espírito Santo dá. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito a outro a fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, carismas de cura, pelo único Espírito a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outra interpretação de línguas. Perceba bem, todos esses estão na mesma lista de carismas dados pelo Espírito Santo. E nem todos eles são espetaculares, mas é dado pelo Espírito Santo. E a gente só acha que quem tem dom do Espírito Santo é aquele que faz algo que parece espetacular, diferente aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, né? Ele fala também, voltando aqui para a gente terminar a nossa lista, o dom da variedade de línguas. No tocante às línguas, em todos os textos, você vai ver no grego a palavra que significa glossa, que é igual a uma língua nativa, ok? O único texto que fala em língua dos anjos é 1 Coríntios 13. Todos os outros locais onde aparece a manifestação de línguas, está o texto, e mesmo em Coríntios também, Coríntios 13, a palavra ali é glossa, que significa língua de povos, ok? Manifestação sobrenatural. Essas línguas podem ser humanas e vivas, alemão, francês, mandarim, né? E faculta ao crente a comunicação direta com Deus. Mas eu não vejo na Bíblia também nenhuma proibição e nada que diga que haja uma língua específica dos anjos. Então eu retorno aqui aquilo que a gente falou. Você não pode dizer que qualquer momento em que a pessoa está falando numa língua estranha, de que ela não esteja sendo usada por Deus. Mesmo que ela não seja uma língua nativa, como alemão, como francês, né? Como chinês, japonês, mesmo que ela seja alguma coisa que você não entende, e que não há um correlato no nosso meio, nós não temos base bíblica para dizer que não é, até porque Paulo, quando explica, ele fala, quem fala em língua edifica a si mesmo, certo? O dom de línguas, ele é especificamente para você, mas ele pode ser para o outro de alguma maneira? Pode, e eu vou dar um exemplo. O pastor que me estimulou muito a começar a estudar para ir para o seminário, não necessariamente para ser pastor, mas que mais me estimulou a estudar, ele era missionário no Paraguai, e num determinado momento em que eles estavam numa tribo, isso foi relato dele e da esposa, eles estavam numa tribo indígena, ele estava conversando em espanhol com um homem, e a esposa dele, que não conhecia nada da língua guarani, conversando com uma mulher, e as duas se entendiam perfeitamente, não sei como, ela falou, não sei o que aconteceu, mas o que eu falava, da maneira como eu falava, eu não sei se eu estava falando no meu português, o que aconteceu ali, mas tudo que nós conversamos, nós duas nos entendemos, sem conhecer a língua uma da outra. Isso é dom de língua, voltado para o outro. Fora isso, como Paulo diz, quem fala em língua edifica-se a si mesmo. Fala. Exclusividade do Espírito Santo, todos os dons são dele. Ele vai te capacitar em falar línguas para te usar para poder ou se edificar, ou nesse caso, como eu citei aqui, um caso claro, edificar ao outro, independente de que língua você está falando.
Cara, o demônio, a Bíblia diz que ele pode se disfarçar em anjo de luz e enganar muitos. Eu citei aqui, por exemplo, a jovem que tinha um espírito de adivinhação. Entendeu? Eu citei a jovem que tinha um espírito de adivinhação. Correto? Tem demônio aqui, tem no Japão. O demônio do Japão fala o quê? Não. É o Espírito Santo que te qualifica para você falar. Agora, ele é enganador. Ele é enganador. Vou te dar um outro exemplo. Lembra que quando Jesus estava no deserto, ele foi tentado por Satanás. O que Satanás disse? Olha, se você está com fome, transforma essa pedra em pão, porque está escrito. Percebe? E cita o texto. Satanás conhece. Usou o texto bíblico, mas usou com maldade, para enganar Jesus, entendeu? Para poder tentar minar a obra de Jesus, mas usou o texto de forma correta. Se joga daqui. Aí Jesus, aliás, no pão é Jesus quem fala que, cita o texto bíblico, né? É quando ele se joga daqui do pináculo. Aí Jesus, não, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Mas Satanás diz, porque está escrito, dará ordem aos seus anjos para que você não tropece em pedra alguma e nenhum dos seus ossos serão quebrados, aquela coisa toda. Está na Bíblia. E Satanás usou bem a Bíblia para tentar enganar Jesus. Então o próprio Satanás pode enganar. A gente estava esses dias aí numa discussão, né, alguns de nós aqui, sobre aquela pitonisa que Saul pediu para chamar Samuel. Se era Samuel ou não era, você vai ter discussões teológicas, mas nós entendemos que não, correto? Mas de qualquer maneira, Saul entendeu que era vindo alguma coisa ali falando aquilo que ele queria ouvir, e em tese, ali da parte de Deus. Olha o engano, percebe? Você vai ter realmente pessoas que vão estar usando dos dons, usando da palavra, mas não é em nome de Deus. E ele não foi um demônio que subiu do inferno para te enganar, não. Vai ser uma pessoa mesmo. Percebe? Tem que ter muito cuidado. Por isso que o discernimento é importante. Mas Paulo, quando ele orienta a igreja de Corinto, ele fala, por exemplo, o dom de interpretação de língua. Você fala língua? Beleza, continue falando, mas ore para que alguém interprete. Ou então você fala em língua em casa, porque você vai estar se edificando a si mesmo. É pecado falar em língua na igreja? Nunca, de maneira nenhuma. Você está se edificando. Poxa, mas eu quase não vejo dom de interpretação de língua. Eu já vi mais de uma vez, inclusive aqui. Eu já vi aqui. É isso aí. Eu já vi também uma pessoa, eu tenho uma amiga que ela falou que foi uma conferência, Deus levantou ela ao lado de mim e ela falou, meu Deus, e a pessoa mesmo pode falar em português, orar em língua e falar em português. E nada acontecia, de repente levantou um pastor e tudo que ela estava falando, ela estava no canto e no outro. Isso acontece. É o dom de interpretação de. Isso é dom, duas situações. Quem fala e quem interpreta. Isso é ação do Espírito Santo. Fala, Anderson. Aconteceu aqui, gente, há um tempo atrás, um jovem estava na igreja, ele não tinha vindo à frente, confessando a Jesus, mas ele culto. Um irmão orou em línguas, e ele veio perguntar depois, por que esse irmão estava falando isso? Eu, quem? Não, aquele irmão falou isso, e falou de algo que estava acontecendo na igreja. Eu falei, você acabou de dar um presente. Aí ele, mas como? O segundo presente que eu dou. Dom de interpretação de línguas. Lá na igreja. Batizado e tal, mas cara, quando ele recebeu, ele não era nenhum. Ele era do coração, mas não tinha nem vindo à frente ainda. Isso é possível. Entendeu? Para manifestação disso dentro da igreja, eles podem andar desacompanhados de intérprete. Que é o que Paulo coloca aqui. Não. Até porque Paulo fala assim: se vocês falarem em língua, fale 2 ou 3. Que haja intérprete. Não, mas que haja intérprete. Caso contrário, que você se resguarde porque você está edificando a si mesmo. Mas não há nenhum problema de você se edificar. Você está dentro da igreja. Não há problema.
Exatamente. Nós vemos. Aí, o que eu vou falar aqui agora, eu posso falar com tranquilidade, porque eu sei que eu já conversei sobre isso com o nosso pastor, entendeu? Então, eu não tem problema. Para a gente, nenhum problema de qualquer um dos irmãos aqui está falando em língua. Você está edificando a si mesmo. É o crescimento. Até porque, cuidado que você é que pode não passar da porta. Vai ser fulminado. Por descrer, seu incrédulo. Só completando aqui o testemunho que eu dei, nesse dia, nessa celebração, 2 irmãos falaram em língua. E aí ele chegou para mim e falou assim, quando a igreja, eu não entendia da dinâmica de culto ainda. Quando está orando, não é normal que todo mundo quer ou ore também? É normal. Por que tinham 2 pessoas conversando um assunto que não tinha nada a ver no meio da oração? 2 pessoas falando em língua, só que estavam entendendo que as 2 conversando em língua, e ele estava entendendo tudo. Vamos lá. Exatamente. Foi o que aconteceu com o primeiro caso que o Anderson mencionou, né? O rapaz entendeu e hoje está aqui. O objetivo de Paulo é organizar. Isso. Vamos caminhar mais um pouquinho? Isso. Vamos caminhar mais um pouquinho. Rapidinho, para a gente caminhar, porque senão a gente vai ficar... Sim. Você imagina uma pessoa que ela fala em línguas e ela acredita que esse tem que ser o padrão. Foi o que a gente falou no início. A minha experiência tem que ser o padrão para o outro. Se o Fábio diz, eu falo em línguas, o Eric não fala em línguas, o Fábio acha que o Eric não é tão espiritual quanto ele. Mas para ele continuar se mostrando espiritual, ele tem que continuar falando em línguas. Em algum momento as pessoas têm que estar vendo ele falando em línguas. Isso pode acontecer. Não significa de maneira nenhuma, irmãos, vamos deixar uma coisa bem clara. Não significa de maneira nenhuma que toda manifestação de línguas estranhas seja um ato puro de orgulho, de vanglória. Não é. Deus usa mesmo. Nós citamos casos aqui, tá? Mas existem sim pessoas, era a vibe de Coríntios. Por isso que Paulo organiza, porque ali todo mundo queria falar ao mesmo tempo que todo mundo queria ser espiritual. Só que é o Espírito Santo que decide se você vai falar ou não. O dom é dele, nós somos canal. Sim, perfeito. Exato. Agora vamos lá, para você ter ideia. O segundo bloco que ele coloca aqui está em Romanos 12, de 6 a 8. Quando você vai ali em Romanos 12, de 6 a 8, você vai ver ali também, temos diferentes dons, temos diferentes carismas. É dom do Espírito Santo, dado pelo Espírito Santo. Ali a palavra também é carisma.
de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Aí ele começa a falar aqui de dons que não são dons espetaculosos. Se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é ensinar, ensine. Percebe? Dedique-se ao ensino. Faça o melhor. A gente vê isso aqui e volta a dizer, isso não é exclusividade de pastores, não. Eu posso aqui com toda alegria aqui falar de que todas as aulas que estão sendo ministradas aqui, por aqueles que não são pastores, estão sendo espetaculares. Eu não consegui estar aqui em todos os domingos de manhã, mas eu lembro, por exemplo, a primeira aula do Fábio, que é seminarista, né? Ainda não foi ordenado, mas que aula tremenda, eu bebi com a aula do Fábio, né? Há 2 domingos atrás, quem pregou aqui foi o Alan, né? Ou foi domingo agora? Nesse último, foi há 2 domingos, foi o Alan. Que palavra maravilhosa do Alan, entendeu? Eu me lembrei ali de uma frase que a gente ouve, eu não me lembro quem é o autor dela, que diz o seguinte: o pregador, ele ensina enquanto prega e prega enquanto ensina. Porque a palavra do Alan foi assim, didática, ao mesmo tempo que inspirativa. Como eu me senti abençoado ali. Já não posso mais elogiar o Wallace, que agora ele é pastor. Pastor tem que ensinar e pregar, meu filho. Entendeu? Então, Alan, se prepara que de repente Deus está te chamando para algo mais aí. Entende? Dons que não são de ministério prático, ensinar, exortar, gente. O dom de exortação é a exposição, é a capacidade de você ordenar, esclarecer e expor as coisas que estão acontecendo. Entende? Exortar. Faça isso. Muitos hoje dizem ter esse dom, e de certa forma acabam machucando as pessoas na igreja, achando que exortar é só meter o dedo na cara e chamar a atenção. É um estímulo, a exortação é um estímulo. Mais estímulo, sim. É também em algum momento chamar a atenção? Claro que é, mas com amor. Com amor. Tem gente que acha que o dom dela é exortar para chegar e sentar a marreta na cabeça de alguém. Não. Darane, isso, eu estou com essa mesma versão aqui também. Na versão da NVI, a palavra exortar, ela vem traduzida como dar ânimo. Animar, reforçar a pessoa, entende? E isso não é espetaculoso. E aí? Isso não aparece. Cada vez que o pastor Bruno senta com alguém ali no gabinete, ou seja, para poder dar uma animada, ou seja, você precisa melhorar nisso que não está legal. É exortação. Não aparece. Primeiro que não aparece porque a gente geralmente faz isso no particular. É o correto. Mas ainda que seja algo que aconteça assim e explícito, é para você fazer com que haja melhoria. Exorta para que haja crescimento. Entendeu? Tem gente que é rebelde, tem ovelha que é rebelde. Ele fala no dom de ministério, que é um dom de servir e de atuar para o bem-estar do corpo. É o tipo de liderança, é para quem preside, por assim dizer, quem é o ministro, entende? Você pensa que a administração não é algo que Deus qualifica e te capacita para poder fazer? Isso também é espiritual dentro do reino de Deus. Você precisa de pessoas que tenham qualificações que o Espírito Santo vai dar, e no caso da igreja, você tem pessoas fora com isso sim. Excelentes líderes, como o de presidir também, são 2 bem parecidos. Pessoas que vão ser bons líderes, mas dentro do ambiente eclesiástico, o Espírito Santo capacita pessoas para que façam melhor para o reino, porque o reino precisa de pensar coisas grandes. Perfeito, José, exatamente. Deus usou José para que ele pudesse presidir e ministrar no Egito. Na Babilônia foi Daniel, já ia trocar, tá vendo? Você percebe? Agora isso aparece como dom de Deus só lá no início,
Quando você vê dizendo que foram levados jovens, instruídos em toda a sabedoria, né, e pegaram os melhores, mais inteligentes, para poder conhecer a arte dos caldeus também. Deus já tinha preparado aqueles meninos ali para crescerem dentro da Babilônia. Entende? José foi levado como escravo, foi lá interpretar sonhos. Olha o dom espetaculoso, para depois usar o dom de ministério e de presidir. Vamos administrar, guardar 7 anos para durar os outros 7 anos de escassez que vem. Olha aí. Exatamente. Então, esses dons que a gente está falando aqui, irmãos, são carismas, igual ao dom de línguas e de profecia e de revelação. Estão aqui listados como carismas. Por que a gente não presta atenção nesses aqui? Quando Paulo diz, busquem os melhores dons, a gente não busca esses aqui, acha que o melhor dom que eu tenho que buscar é o de profetizar. Dá mais like. Ainda tem mais 2 aqui, mais 3 aqui que ele menciona, o dom de misericórdia, que é para aqueles que ajudam os necessitados e os aflitos, e a gente chama isso só de assistência social. Que nome bacana, né? Bem secularizado. Mas é o dom que muito crente tem, que é o dom de misericórdia. A gente chama de assistência social. Algumas igrejas criam um departamento de assistência social. Tem igrejas que têm departamento de assistência social, como que se isso não fosse o dom de misericórdia, que tem pessoas que amam cuidar dos outros. Eu me lembro de uma irmã lá em Nova Betânia, ela era auxiliar de enfermagem, e ela falava, eu achava ela doida, mas ela falava assim, eu adoro ajudar os outros, cuidar dos outros, eu adoro ver sangue. O quê? Você é doida? Não, eu adoro cuidar de quem está machucado mesmo, de quem está precisando mesmo. E ela tem estômago para isso, entende? Dom de misericórdia, irmão. Essas pessoas que trabalham em UTIs de hospital, né, igual o pastor Leandro, trabalha lá dentro do setor de cirurgia, né, tirando o raio-x de quem chega lá todo quebrado, com estaca na cabeça, perna separada. Imagina, tem que ter dom de amor àquelas pessoas, né? Tem que ter socorro, que é aquela pessoa que dá um problema aqui, ela corre para poder ajudar, entende? Governos, né, mais uma vez aqui. Então são dons, carismas, que não são espetaculosos e que nós devemos buscá-los. Ele ainda fala de dons da área de ministério, né, que atuam ali como os líderes, né, são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que estão em Efésios 4:11 e 1 Coríntios 12, 28 e 29. São aqueles que Deus usa mesmo na proclamação da palavra, na liderança da igreja, entende? Porque, irmão, é coisa de doido você dizer para Jesus, eu aceito esse ministério. Se não tiver o Espírito Santo caminhando, te capacitando, você não vai querer não. Acha que ser ministro, apóstolo, profeta, é coisa assim que só tem o glamour, de você estar num púlpito pregando, e na hora que você tem que aguentar o crente reclamando de você, o crente achando que você não fez o que deveria fazer, entende? De você ver algumas dificuldades, pecado que tem que ser tratado, tem as dores do ministério também. Se não tiver o Espírito Santo, eu me lembro do pastor Bruno dizendo aqui, se vocês me perguntarem se eu quero isso, eu diria que não. Mas como ele brincou, a minha orelha é furada. Eu sou escravo do Senhor Jesus, né? Que é a forma de você dizer, agora eu sou seu escravo para o resto da vida. É quando furava a orelha, né? Eu tenho a orelha furada, eu sou escravo de Jesus, eu aguento tudo isso por causa de Jesus. Só não sendo do Espírito, meu amigo. Só com a presença do Espírito. E o terceiro e último aqui, ele diz o seguinte, de que, como deve ser nossa atitude em relação a esses dons? Tem o dom de profecia, o dom de língua, o dom espetaculoso de cura, mas e todos os outros que estão ali são dons carisma igual a todos os outros.
que a Bíblia diz? Busquem os melhores dons. Quando Paulo fala, principalmente o de profetizar, ele não está excluindo nada não, gente. Está no 12:31. Não, 1 Coríntios, e aqui eu estou em Romanos, estou lendo até o capítulo errado aqui, ó, 1 Coríntios 12:31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Entende? Mas ele vai falar que o ideal é você buscar os melhores dons. Ele fala também do dom de profetizar, busque o dom de profetizar, principalmente de profetizar, mas não significa que ele é maior ou menor não, mas era o mais necessário naquele momento. Qual é o dom necessário hoje aqui para a gente? Quando ele escreve isso, ele fala mais no sentido de que tenham mais zelo, ou Busquem mais, é isso aí. que botar um grau de importância. Exatamente. Quando Paulo fala isso, ele diz, busquem com zelo os melhores dons. Mas será que orar para que eu seja um melhor administrador, ministros da igreja, na sua área, não é exatamente isso que você está fazendo? Será que você buscar o melhor dom de ministrar, enquanto louvo, enquanto adoro, não é um dom espiritual que o Espírito Santo, um carisma do Espírito Santo na sua vida? Busca isso, porque o Senhor quer te usar poderosamente. Alguns Ele vai usar de forma espetaculosa, mas outros Ele vai usar segundo a sua vontade, da maneira como Ele quer. É o Espírito que usa da maneira como Ele quer. Buscar os dons, zelar pelos dons, ser abundante nos dons, buscar o máximo que você puder fazer da melhor maneira possível, ter autodisciplina, que é quando ele fala, ó, vamos organizar aqui, né? Fale 2 ou 3, depois outros interpretem. Autodisciplina no seu dom, porque o dom não é seu, ele é do Espírito Santo. Como ele fala no versículo 40 de 1 Coríntios 14, com decência e com ordem, não ser soberbo, porque o dom é do Espírito Santo, mais um e mesmo Espírito é o que opera tudo em todos. Não é seu, não é meu, é o Espírito. Percebe? Não se sentir também o contrário. Ah, meu irmão, pastor, eu já orei tanto para falar em línguas e eu não falo. Eu já fiz isso. Já orei pedindo ao Senhor, Senhor, sim, não, mas acho que eu não fiz, acho que não aconteceu comigo, porque no fundo, lá por trás, tinha um pouquinho de incredulidade. Estou sendo honesto, porque eu falo, Senhor, se isso é verdade, se é uma realidade, me faz falar. Não, claro que não, você está querendo me testar, olha o meu pecado. Não tem que receber, não tem que deixar eu falar a língua mesmo, não. Entende? Percebe? Eu não tinha que receber mesmo. Exato, eu queria provar para mim mesmo, não precisava provar para o pastor, não precisava provar para ninguém. Eu queria provar para mim, eu não tenho que receber mesmo. Deus está certo e eu que estou errado. Entende? É isso aí. Mas por outro lado, olha o que o autor fala aqui, isso é importantíssimo, irmão. Não se sinta menos ou menos valorizado porque você não tem um determinado dom. Pode o olho dizer que ele não é olho porque ele é só olho, a mão dizer que não pertence ao corpo porque ela é mão e não é olho, não é boca? Entende? Olha que coisa tremenda. Se você não tem, busque, o Senhor pode te dar, mas se não der, não se sinta menor do que ninguém não, porque Deus vai te usar poderosamente de uma outra maneira. Amém? E não precisa ser espetaculoso, mas não ache que você é melhor porque é espetaculoso, e nem você acha que o outro quer aparecer, porque é Deus quem faz isso, e Deus usa tremendamente para abençoar a sua igreja, porque é dom do Espírito Santo em proveito da igreja, para o crescimento da igreja. Quem é o Espírito Santo? É Deus que está em mim, e está em você, e está dentro da igreja, para fazer aquilo que for necessário para que o corpo de Cristo seja edificado. E a glória não é minha nem sua, é dele, do Espírito Santo. Amém? Que Deus assim nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria para entender tudo isso, nos dê humildade, né, para poder reconhecermos que é grandiosa a atuação do Espírito Santo na vida do outro, que faz diferente de mim, e nos dê sabedoria, né, para que nunca nos deixemos
ser tomados pelo orgulho quando Deus nos usar de uma maneira poderosa, porque a glória é dele e para ele, tudo por ele. Amém. Pastor, quer falar alguma coisa, trazer? Wallace, para encerrar, Alan, que vai encerrar então. Deixa eu fazer aqui as honras. Obrigado, pastor, pelo estudo. Eu queria encerrar com um ato. Hoje é a nossa última lição, né, sobre esse estudo. E eu queria convidar aqui todos os professores, inclusive o pastor também, apesar do pastor, a gente deu férias para o pastor, vem cá, Xante, também. Essa equipe aqui, irmãos, é a equipe que tem preparado os estudos, as séries de estudos para a nossa igreja. Eu fico muito feliz. Eu lembro de uma época, quando eu cheguei aqui na igreja, a gente falava muito assim, porque essa igreja aqui, ela é muito privilegiada, porque a gente olhava para o ministério de louvor, e assim, eu sou rodado, eu já rodei em várias igrejas por aí, e nossa igreja é muito privilegiada. Qualidade de músico, galera que canta bem, que toca bem, e assim, tem igreja aí, gente, que passa um perrengue para poder conseguir conectar um violão, né? O Anderson também roda por aí, sabe como é que é. Às vezes o ministério aqui é convidado para tocar em algum lugar, eles sentem como que é o drama, que não é fácil, é difícil. E a nossa igreja é muito privilegiada, que tem uma galera muito top. E quando a gente começou a conversar sobre a escola bíblica, eu fiquei assim, Deus, manda a gente para poder abençoar. E a gente tem uma equipe maravilhosa que escreve, todos os nossos estudos são autorais, que é uma coisa que também é um milagre, porque a maioria das igrejas corre atrás de revista e de tudo mais, e a gente tem uma galera que produz. Estejam orando, irmãos, por essa equipe. A gente está agora montando, domingo que vem é Dia dos Pais, então nós não teremos escola. Então a gente tem aí algumas semanas, a gente vai estar lançando já o próximo estudo. Então no outro domingo a gente vai estar lançando uma série de 6 estudos bíblicos, tá? Então a gente esteja orando por essa equipe, esteja orando pelo que Deus tem sinalizado para que seja realmente uma palavra de ensino para a nossa igreja. E eu gostaria que vocês estivessem orando por essa equipe. Eu queria pedir o meu irmão que esteja trazendo uma palavra de oração. Everaldo, esqueci o nome do Everaldo. Por favor. Quem? Dudu está fazendo aniversário hoje? Então a gente vai cantar parabéns pelo Dudu também. E... Pai, em Tua presença nós nos encontramos e nós queremos, ó Pai, sempre exaltar o Teu nome, nós queremos glorificar o Teu nome logo cedo de manhã, sentir, ó Deus, a Tua presença, sentir o Teu refrigério em nossas almas, ó Pai, sentir o Teu Espírito se conectando conosco e nos trazendo alegria e paz. Pai, nós queremos verdadeiramente cada vez mais sentir que nós estamos sendo conduzidos e guiados pelo Teu Espírito Santo, o Espírito que foi nos dado por Cristo Jesus, que quando subiu aos céus, Ele nos enviou o Seu Espírito, para justamente nos conduzir, nos consolar, ó Deus, e nos guiar em toda a Tua palavra, nos fazer lembrar de tudo que Jesus nos ensinou. Então nós glorificamos o Teu nome, ó Deus, por esse cuidado e por essa bondade que Tu tem para conosco, nós que não somos dignos, mas mesmo assim Tu nos ama com nossas imperfeições, e o Teu Espírito Santo vem cada dia mais nos aperfeiçoar, para nós estarmos assim, sempre dando testemunho do Teu nome, ó Deus, mostrando aos de fora e até mesmo aos da casa como é bom Te servir, ó Deus, e nesse momento de gratidão, ó Deus, pela Tua presença e pelo Teu amor,
Nós queremos pedir a tua bênção, ó Deus, sobre os teus ministros, ó Deus, que têm, ó Deus, se dedicados, ó Pai, a estarem, ó Deus, montando, ó Deus, estudo, ensinamentos, ó Deus, para o crescimento da tua igreja. Ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja, ó Deus, revestindo cada um, ó Deus, de total sabedoria, entendimento e conhecimento, ó Deus, e que a tua igreja aproveite, ó Deus, esses momentos, ó Pai, ao qual os teus servos, ó Deus, têm trazido, ó Deus, os ensinos, ó Deus, por meio, ó Deus, do teu Espírito Santo. Ó Deus, que cada um seja verdadeiramente consagrado a ti, ó Deus, e dedicados a fazer a tua vontade. Que tu os abençoe, ó Deus, verdadeiramente, grandiosamente, e que os seus corações, ó Deus, as suas almas não esmoreçam nunca, ó Deus, e que eles estejam certos disso, como o pastor falou, que eles estão com a orelha furada, para te servir em todo o tempo. Ó Deus, que tu os abençoe seus familiares, ó Deus, estejam todos juntos, próximos, ó Deus, buscando essa comunhão no teu Espírito, ó Deus, para estar, ó Deus, sempre, ó Deus, engrandecendo, ó Deus, o teu reino e testemunhando de ti, não só na igreja, mas em qualquer lugar que eles estiverem, nos seus trabalhos, ó Deus, nas suas andanças, ó Deus, nas ruas, ó Deus, nas lojas, ó Deus, onde estiverem, eles também estejam demonstrando, ó Deus, esse conhecimento e falando da tua palavra a quem precisa. Ó Deus, também queremos, ó Pai, neste momento agradecer a todos os que vêm, ó Deus, todas as manhãs aprender, ó Deus, de ti. Então, Pai, que tu esteja também abençoando e aumentando o número daqueles que querem aprender. Ó Deus, porque, ó Deus, nós sabemos que nós temos um número expressivo de pessoas aqui. Então, que, ó Deus, que esse número também aumente na escola dominical, para que, ó Deus, todos possamos crescer junto no conhecimento e na tua graça. Ó Deus, abençoa a tua igreja, as famílias da tua igreja. Também queremos agradecer pela vida do Eduardo, que completou aí, ó Deus, tu deu a ele, ó Deus, mais uma primavera, ó Deus, se completou, ó Deus, e que tu possa, Deus, estar abençoando verdadeiramente a sua vida, ó Deus, abençoando, ó Deus, o dom que tu deu a ele de louvar, de cantar, ó Deus, de ministrar. Abençoa a sua vida grandiosamente também, Senhor. Em nome de Jesus, tudo que ele fizer seja para a tua honra e a tua glória. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que tu fazes. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal, não nos deixam cair nas tentações. Muito obrigado por esse momento e que possamos, ó Deus, voltar alegre à noite para glorificar o teu nome. E que seja dia de salvação neste lugar. Nós oramos agradecido, Pai, com o coração cheio, ó Deus, da tua presença e do teu reino. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, aquele que é vivo e reina em nossas vidas e reinará para sempre. Amém, Senhor. Você